Olá, eu sou Suzan Lara Rofino, aluna de Gestão Comercial da PUC-RS, e hoje eu quero conversar com vocês sobre como a inflação se comportou no Brasil entre 2000 e 2022. Mas calma, que não é nada chato e eu vou explicar para vocês de um jeito bem simples. Bom, para começar, vamos lembrar o que é inflação, que é basicamente quando os preços sobem e todo mundo sente isso no bolso. É quando vamos ao mercado e percebemos que o nosso arroz, que custava R$ 5, agora está 7, ou quando o nosso botijão de gás dá aquele salto de preço e bagunça todo o nosso orçamento. Quem mede oficialmente essa alta é o IPCA, calculado pelo IBGE, que é como se fosse o termômetro oficial de aumento de preços do nosso país. Se a gente olhar para os dados desde os anos 2000, dá para ver que a inflação no Brasil nunca ficou completamente tranquila. Teve períodos em que estava mais controlada, mas sempre aparece algum fator para dar dor de cabeça. Nos anos 2000, por exemplo, o Brasil ainda estava se ajustando depois do Plano Real, e qualquer crise lá fora já mexia aqui dentro. Quando o dólar subia, automaticamente ficava mais caro importar trigo, combustível, e isso refletia no nosso pãozinho, na nossa gasolina e até no nosso café. Avançando um pouco, em 2008 veio a crise financeira mundial, onde o mundo sofreu. E aqui no Brasil não foi diferente. A inflação deu uma pressão extra, porque o governo também aumentou gastos para segurar a economia. Depois, em 2014, enfrentamos outra crise, ainda mais interna, com recessão, desemprego e queda de arrecadação. E de novo, nosso bolso sentiu o impacto. E claro, não dá para esquecer de 2020, a pandemia que mexeu com o mundo inteiro e principalmente com o Brasil. Fábricas pararam, a produção caiu, o dólar disparou e de repente a gente viu o preço dos alimentos nos combustíveis e até dos produtos de limpeza subirem muito rápido. Muita gente sentiu no bolso, porque a inflação não afeta só o mercado, mas a vida de todo mundo. Agora, o governo tenta controlar isso. Como? Aí entra a taxa Selic, que é a taxa básica de juros definida pelo Banco Central. Funciona mais ou menos assim. Quando a inflação dispara, eles aumentam os juros. Isso deixa o crédito mais caro, ou seja, fica mais difícil financiar carro, casa ou até usar o nosso cartão de crédito. Com menos consumo, a tendência é que os preços parem de subir tão rápido. Só que isso também tem um efeito colateral. A economia pode desacelerar demais. E é como frear um carro. Se você pisa muito forte, ele para bruscamente. Se você pisa leve, controla a velocidade. E não é só isso. Quando nós olhamos para as contas do governo nesse período, os gráficos mostram que os gastos cresceram muito mais do que a arrecadação. Resultado: déficit. E quando o governo gasta mais do que arrecada, precisa se endividar. Por isso, a relação dividida, PIB como é chamado, aumentou bastante depois de 2014. E novamente, depois da pandemia, quando o governo precisou gastar muito para ajudar a população e as empresas, isso também influenciou na inflação, porque quanto mais o governo se endivida, maior é a desconfiança do mercado e maior pode ser a pressão nos preços. No fim das contas, a inflação no Brasil entre 2000 e 2022 foi como uma montanha-russa. Tivemos momentos de controle, mas também vários picos por causa de crises externas, políticas, internas e até eventos inesperados como uma pandemia mundial. E por que tudo isso importa pra gente? Porque a inflação alta não é só um número em gráfico. Ela afeta diretamente o nosso dia a dia. É o supermercado mais caro, é a dificuldade de planejar uma viagem, é o aluguel que sobe todo ano. E controlar isso é fundamental para dar segurança, tanto para as famílias quanto para as empresas, porque todo mundo consegue se organizar melhor quando os preços estão estáveis. Então, para fechar, fica a reflexão, que entender a inflação é entender a nossa própria vida financeira. Ela mostra que a economia não está distante do nosso dia a dia. Pelo contrário, está na mesa do café da manhã, no posto de gasolina, na escola dos nossos filhos e no boleto que chega no final do mês. E analisar esse período deixa claro que, apesar dos avanços, o Brasil ainda tem muito a melhorar, enfrentando o desafio de equilibrar crescimento, controle e estabilidade de preços. Bom, essa foi a aula de hoje. Tchau, tchau!